E aí, minha gente? Na semana passada a gente falou sobre tipo de sujeito aqui no nosso IGTV, espero que você tenha visto. E aí, então, hoje, nesta semana, a gente continua os tipos de sujeito. Falamos lá no vídeo anterior sobre sujeito simples, sujeito composto e sujeito oculto, elíptico ou desinencial, certo? E aí, hoje a gente vai falar sobre sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Vou falar vários aspectos importantes para que você saiba tudo sobre esses sujeitos. Certo? Vamos lá? A gente então, vamos lá para sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele se manifesta basicamente de três maneiras. A primeira é quando tem um verbo na terceira pessoa do plural. Então, aqui anunciaram importantes medidas, né? Qual é um aspecto importante aqui do sujeito indeterminado? Aqui nessa estrutura de sujeito indeterminado. É muito comum, você já deve ter escutado isso, mas o que é mais importante é refletir sobre isso. Quais são os aspectos semânticos envolvidos aqui nessa noção? Primeiro aspecto semântico. Você não sabe, você não consegue identificar quem pratica a ação. Então você não consegue identificar uma coisa que é muito comum lá no CESP, é ele afirmar que você não consegue identificar o agente da ação verbal. E é exatamente isso, você não consegue identificar quem produz a ação, certo? Segundo aspecto, eu também quero que você perceba. Por mais que esteja aí que esse verbo está na terceira pessoa do plural, ou seja, por mais que a gente possa vir a pensar que é mais de uma pessoa que praticou essa ação, não necessariamente mais de uma pessoa praticou essa ação. Por quê? Porque muitas vezes eu posso ter apenas uma pessoa que praticou a ação, mas por eu não querer ou não conseguir identificar essa pessoa, eu faço uso da terceira pessoa do plural. Consegue perceber isso? Então, como você não quer identificar, ou não sabe, né? Você coloca aí na terceira pessoa do plural. E o terceiro e último aspecto que eu quero ressaltar com você é que isso, o sujeito indeterminado, a gente vê muito aqui no passado, mas ele também pode acontecer no futuro. Poderão vencer a batalha. A gente não sabe quem vai vencer, não é? Quem pode vencer, mas eu tenho o sujeito indeterminado, tá bom? De qualquer forma. Muito bem. Segundo aspecto, segundo tipo de sujeito indeterminado é quando eu tenho um verbo no infinitivo sem referente. Quem trata dessa possibilidade é o Bechara. Então, é proibido andar por estas ruas. Você não sabe quem é que vai andar por essas ruas, ou seja, não existe na oração um referente para andar. Você não sabe quem vai praticar a ação de andar. Tudo bem? Agora, qual é o sujeito de é? Qual é o sujeito de é? Porque lembra que eu falei que se há dois sujeitos, se há dois verbos, eu tenho dois sujeitos. Então, qual é o sujeito de é? Andar por estas ruas. Então, andar por estas ruas é proibido. Tudo bem? Agora, o sujeito de andar, que é o verbo no infinitivo, ele não tem referente. Tudo bem? Reinventaram o sentido de amar. Então, reinventaram é um sujeito, né, indeterminado. E quem é que vai amar? Não se sabe quem vai amar, não é? Então, aqui é um sujeito indeterminado. Apesar de o homem pedir, ninguém lhe deu atenção. Então, agora eu quero que você preste atenção aqui nesse exemplo para você perceber uma diferença. Qual é o sujeito de pedir, que é um verbo que está aqui no infinitivo, não é? Qual é o sujeito? O homem. Então, o homem é sujeito de pedir. Então, não significa que toda vez que eu tiver verbo no infinitivo, não vai ter sujeito. O sujeito vai ser determinado. Na verdade, eu tenho sim sujeito. Perdão, não é isso que eu ia falar. Tenho sim sujeito. Na verdade, o que eu tenho de observar é se há ou não referente. Aqui, nesse caso, há referente, diferentemente desses dois primeiros casos. Tudo bem? Terceiro e último caso, sujeito indeterminado, e aí é o mais emblemático, né? É quando eu tenho o verbo na terceira pessoa mais o se. E terceira pessoa do singular, tudo bem? Eu não coloquei aqui, mas terceira pessoa do singular mais o se. Então, verbo transitivo indireto mais o se. E um detalhe importantíssimo. Para eu ter sujeito indeterminado, eu preciso ter, precisa acontecer, precisa haver algum dos três tipos de verbos que eu vou te falar. Ou verbo transitivo indireto,
ou verbo de ligação, ou verbo intransitivo. Então, não é qualquer tipo de verbo que, se tiver junto ao ser, que vai ser um sujeito determinado. Não, precisa ser ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo. Certo? O verbo transitivo indireto é aquele verbo que pede um complemento com preposição, não é? O verbo que pede a preposição. O verbo de ligação é um verbo que denota estado. E o verbo intransitivo é aquele verbo que, em tese, não pede complemento. Então, necessita, quando necessita de. Pede complemento com preposição. E quando eu tenho necessita-se de apoio em momentos de dificuldade, esse se então, está junto desse verbo transitivo indireto, por isso que aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Trata-se de solicitações inadequadas. Eu tenho a ideia que, então, verbo, quando eu trato de, não é? Verbo transitivo indireto. E esse C é o quê? Índice de determinação do sujeito. Agora, presta atenção aqui, que eu quero falar um detalhe para você, que para você fugir daquela ideia de só decorar e não entender a onda. Vamos entender a onda. Entender a onda é a coisa mais massa. Quando eu tenho aqui necessita-se de apoio, eu tenho uma ideia que está um sujeito que está indeterminado. Mas qual é a intenção desse sujeito indeterminado? É trazer uma ideia que não pode, aliás, que vai ser aplicada a qualquer pessoa. Então, quem é que necessita de apoio? Não se sabe. A ideia é generalizar. Não é particularizar, é generalizar. Trata-se de solicitações. Então, eu não sei quem é que trata das solicitações. Então, são ideias generalizadas, ideias gerais, ideias que são atribuídas a qualquer um. E veja a diferença se eu retirasse esse se. Se eu falasse necessita de apoio. Se eu falasse necessita de apoio, eu estaria dizendo que alguém necessita de apoio. Se eu tirasse o se, eu estaria dizendo que alguém trata de solicitações. Então, é o se que traz a indeterminação desse sujeito. Assim como foi-se feliz no campo. Eu não sei quem é que foi feliz, porque aqui eu tenho esse verbo de ligação, que liga essa característica, feliz, e o se, que é a indeterminação do sujeito. Então, quem é que foi feliz? Está indeterminado, está de maneira genérica. Se eu retirasse o se, ficaria alguém foi feliz. Eu teria um sujeito. Vive-se bem, verbo intransitivo mais o se. Sujeito indeterminado, o índice aqui também, índice. Se eu retirasse alguém vive bem. Então, o se, ele traz essa ideia de generalizar. As pessoas só decoram até a parte do verbo transitivo, verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto mais se, mas não decoram qual é o significado disso. E é importante que você entenda o significado dessa estrutura da língua. Tudo bem? Aí uma coisa que eu coloquei aqui a atenção é que eu não quero que você confunda aquela estrutura com essa outra estrutura aqui. Aqui eu tenho verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo mais se. Então veja. Aqui eu tinha verbo transitivo indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo. Agora aqui não. Eu tenho verbo transitivo direto e verbo bitransitivo mais se. Nesse caso acontece um sujeito paciente. Então nesse caso eu tenho sujeito. Por quê? Porque nesse caso se é chamado de partícula apassivadora. Então eu tenho sujeito e aqui eu tenho uma voz passiva. Observam-se no atual cenário político embates. O verbo observar é um verbo transitivo direto. Quando eu observo algo. Embates, então, vai ser o quê? O sujeito. Anderson, por que não é o objeto direto? Já que aqui é um verbo transitivo direto. Porque na voz passiva eu não tenho objeto direto. O elemento que era objeto direto na voz ativa se transforma em quê? Em sujeito paciente na voz passiva. Tanto é que embates são observados. Embates são observados. Embates observam? Não. Embates são observados. Um outro detalhe aqui, que também é muito comum no CESP, é ele afirmar que não há o agente. Eu não consigo identificar o agente da ação verbal. E isso é certo. Não há, não. O que é certo é afirmar que não é possível identificar o agente da ação verbal. Existir, tecnicamente, a gente tem que dizer que existe. Só não está aqui na frase. Mas então eu não consigo identificar o agente da ação verbal. Tudo bem? Executaram-se projetos audaciosos. Mais uma vez, quando eu executo algo. Você sabe quem praticou a ação de executar? Não. Mas você sabe o que foi executado, o que foram os projetos.
Então, como eu tenho um verbo transitivo direto mais o ser, aqui eu tenho uma voz passiva, aqui então é uma partícula passivadora. Wallace, por que é importante isso? Porque eu quero que você observe aqui, ó. O sujeito está no plural. Consequentemente, o que o verbo tem de ir para o plural? Veja que isso se diferencia dessa estrutura anterior. Se eu falasse aqui apoios, solicitações, eu não vou colocar tratam-se, necessitam-se. Por quê? Porque é um verbo transitivo indireto. Não tem, o sujeito não está aqui identificado, não é? Então eu não posso colocar o verbo no plural jamais aqui, diferentemente dessa estrutura, que o sujeito está aqui explícito. Tudo bem? Assim como aqui eu tenho doaram-se várias roupas aos doentes, aqui é um bitransitivo, verbo transitivo direto e indireto. Várias roupas é o sujeito, não é o objeto direto, viu? Aos doentes é o objeto indireto. E aí então, veja, o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural. Várias roupas foram doadas, certo? A mulher doou várias roupas ao doente. O que eu quero que você observe aqui é pensar que aqui, ó, a mulher é o sujeito, doou é o verbo transitivo direto e indireto, aqui é o objeto direto. E aos doentes é o objeto indireto. E aí lembra aquilo que eu disse, na voz ativa o objeto direto existe, mas na voz passiva ele se transforma em quê? Sujeito paciente, certo? Tudo bem? O C, partícula passivadora. Como é que você vai diferenciar então uma estrutura, essa daqui, não é? Para essa outra, a transitividade do verbo. Vai ter de observar a transitividade do verbo. Tudo bem? Foi? Sujeito inexistente. São 3 tipos, né? 3 possibilidades. Verbos que denotam o fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu a noite toda. Eu não tenho sujeito. Aqui é um não tenho mesmo, tá? Não há o sujeito. Agora, é diferente quando eu tenho choveram reclamações. Porque agora o verbo chover não está no sentido denotativo. Está no sentido conotativo. E aí, então, aqui não é um fenômeno da natureza, choveram. Aqui vieram várias, chegaram várias. Então, chegaram reclamações, não é? Choveram reclamações. Então, agora, reclamações é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural, certo? Segundo caso, é quando eu tenho o verbo haver e ser no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Veja, eu estou falando que esses 2 verbos não têm sujeito quando esses 2 verbos estão no sentido de existir, de ocorrer e de acontecer. Então, haverá momentos em que é preciso dizer não. Veja, eu não tenho sujeito, consequentemente, eu não posso ter flexão do verbo. Haverão momentos. Haverá momentos, porque o momentos aqui é o quê? Objeto direto. E haverá é verbo transitivo direto. Pode haver manifestações. A mesma ideia. O verbo haver está no sentido de ocorrer. Não tem sujeito. Qual é a função de manifestações? Objeto direto. Por que eu não posso escrever podem haver? Porque eu não tenho o quê? Sujeito. Tudo bem? Agora, presta atenção. Se eu colocasse aqui existe, se eu colocasse o verbo existir, eu teria que falar o quê? Existirão momentos. Porque agora eu teria sim sujeito. Porque o verbo existir tem sujeito. O verbo existir, ocorrer e acontecer tem sujeito. Quem é que não tem sujeito? Haver, haver e ser. Certo? Tudo bem? Podem existir, podem ocorrer manifestações. Agora, quando eu coloco haver, não há flexão porque não há sujeito. Certo? Eram 5 assessores no gabinete. Agora eu coloquei o verbo ser no sentido de existir. Existiam 5 assessores. Mas veja, eu fiz a flexão. Então, o que eu quero que você observe? É uma peculiaridade do verbo ser fazer a flexão com o referente, mesmo se não for o sujeito. É uma característica do verbo ser fazer flexão com o referente, mesmo que não seja o sujeito. Então, 5 assessores não é o sujeito de eram, é o complemento de eram. Mas eu faço a flexão. Daqui a pouco você vai entender melhor isso, tá? Olha aqui, quando eu tenho o verbo fazer, haver, ser e estar, indicando tempo, eu também tenho sujeito inexistente. À exceção do verbo ser, eu não posso fazer flexão com haver, não posso fazer flexão com fazer, não posso fazer flexão com estar. Há 60 anos encaminhávamos para a saída da ditadura. Há 60 anos. Então, há 60 anos, não há sujeito, o verbo está indicando tempo, não tem sujeito. Faz dias que a imprensa busca o autor da ação. Qual é o sujeito de dias? Não há. Por isso que o verbo vai ficar no singular. Minha gente, muita gente fala fazem dias, fazem meses, fazem anos. Não, faz dias. É 1 hora, são 2 horas. Ó, o verbo ser,
aqui está indicando tempo. É 1 hora, são 2 horas, são 3 horas. E aí, o verbo ser indicou tempo e foi flexionado. Por quê? Porque é uma característica dele. Lembra que eu tinha falado aqui, ó, o verbo ser tem a característica de ir para o plural, mesmo que não tenha sujeito. E aí, por isso que eu tenho de falar são 2 horas, são 3 horas, e não é 2 horas, é 3 horas. Certo? Tudo bem? E aí, então, a gente fica por aqui, eu fico por aqui, falei já várias coisas para vocês. Espero que você tenha entendido tudo. Se não tiver entendido tudo, coloca aí nos comentários que eu respondo para você, tá? Beijos, boa semana, uma semana massa para você.